Jai Radhe, Hare Krishna, Haribol, Goura, Premanande. Estamos iniciando o nosso trabalho aqui hoje, ao vivo, né? Para o pessoal e amigos devotos e não devotos, apenas pessoas que simpatizam com a causa, aqui no Facebook. Jago, Gaurachanda bole, Jago, Gaurachandra bole, Kota Nidra Jaomaya, Pichachira kole, Bajibo bolia eshi samsara bitare buliaro hili tumi avidyara bare tomare loitiami oi no avatara Amibina bandara que a ti tomara eneti o adimaya naibarolagi harinamamaha mantra lautumi magi Bhaktati Vinoda Prabhu Charane Pariya Seihari Nama Mantra Loilu Magia. Então, aí está uma canção de Bhaktivinoda Thakur. E eu recebi aqui, vamos ver aqui uma informação acho que da Didi. No ar tudo ok. Tá bom, muito obrigado, Didi. Bom saber que está no ar, que está tudo bem, né? Vamos a primeiro alguns recadinhos que eu gostaria de passar aqui. Eu vou fazer um vídeo por semana ao vivo aqui no Facebook. Então gostaria de ter uma ideia de melhor horário para que todos possam assistir sem comprometer as suas atividades ou seu deslocamento. É um horário também muito próximo de deslocamento de trabalho para casa e assim por diante, né? Então eu estou pedindo que todos me inscrevam aqui embaixo, aqui na parte de baixo do vídeo, apenas assim o melhor horário, 19, 19h30, 20 horas e 30 minutos, no máximo 21 horas. O melhor horário para assistir a todas as quintas-feiras um Harikatha aqui no Facebook. Eu vou fazer uma avaliação do número de pessoas que pediram mais, né? E a gente poderá trocar para um horário que possa ser mais confortável para a maioria das pessoas. Essa é a verdade. E o segundo recado é para os meus amigos que falam a língua inglesa, que apareceram muitos aqui nos canais. Então vou fazer um recado bem ligeirinho em inglês. Many friends of mine and outside the votes are asking me about Harikatha in English. If some of them are watching me now, I would like to tell them that in the next future, I surely intend to record some videos in English. Hare Krishna. Ok, passando um recadinho aí para a turma que fala inglês. Eu vou aqui ler um pedaço, parte, né, a parte que importa, de um
de um pedido em inbox, de uma pergunta inbox feita por um amigo e seguidor aqui do canal e do nosso trabalho aqui no Facebook. A pergunta dele é a seguinte, sim, bem objetivamente. Eu me interesso pelo Sanatana Dharma. Estou começando a pesquisar sobre o movimento Hare Krishna e estou lendo o Bhagavad Gita. E comprei o livro Caminho do Amor de Sua Divina Graça Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Sou homossexual e, pelo que eu tenho observado em rápidas pesquisas pelo Google, o movimento Hare Krishna tem divergências de opinião sobre o assunto, tendo alguns sites e canais do YouTube que não proíbem, desde que não seja promíscuo, vários parceiros, e outros sites que proíbem a homossexualidade, mesmo que tenha parceiro fixo. Tenho um namorado, estamos começando a planejar nosso casamento, gostaria de saber como fica a minha situação. Eu poderia me aprofundar na consciência de Krishna sem ser discriminado, ou a proibição se mantém assim e eu não poderia estar alinhado com a vontade de Krishna? Muito obrigado desde já. Evidentemente eu não vou identificar a pessoa, né, amigo, não por ele ter me pedido isso, mas porque eu estou usando algo que foi me perguntado confidencialmente, mas eu disse para ele que pretendia fazer um vídeo sobre o assunto. Aliás, eu já fiz vídeos sobre esse assunto em tempos atrás, não diretamente, mas esse assunto passou no meu vídeo, né? Eu não tenho nenhum problema de falar de sexo, seja homossexualidade ou heterossexualidade. São assuntos normais, não tem problema algum. E quero dizer para todos que ouviram essa questão do nosso amigo aqui, ou que tenham questões parecidas, não existe controvérsia, não deve existir controvérsia entre os devotos de Krishna, porque isso pode ser respondido à luz dos Shastras e dos ensinamentos dos nossos acharyas. A questão de uma pessoa ser heterossexual ou homossexual, tanto num caso quanto no outro, não passa de um anarta na plataforma material, não passa de impedimento. Isso serve para homo e heterossexual, né? Em ambos os casos são anartas. Evidentemente que se condena muito, se você ir para a internet fazer investigação, se condena muito as pessoas que estão na posição de mestre espiritual ou de orientadores, sadhus orientadores, que tenham atividades homossexuais ou heterossexuais. Tanto faz. Um sadhu não pode ser um homem com atividades heterossexuais. E ele não peca menos, ele não faz coisas erradas a menos se ele é homossexual. Estão no mesmo nível, na mesma plataforma. O que eu respondi para esse amigo, e que lembra aqui a todos os devotos de Krishna, e saibam aqueles que não são devotos de Krishna, que quando nós recebemos a nossa iniciação, o nosso mantra direto de nosso mestre espiritual, nós nos comprometemos a seguir 4 princípios regulativos para o resto das nossas vidas. 4 princípios regulativos. O meu mestre espiritual até acrescentava um a mais, que eu vou comentar mais no final, mais adiante. Mas os 4 princípios regulativos que nós temos que abraçar para o resto das nossas vidas são: primeiro, não comer carne, a ordem não importa, estou só dizendo que é o primeiro que eu vou comentar. Não comer carne, peixes e ovos.
não fazer ingestão de carne, peixe e ovos. O outro, número 2, é não praticar jogos de azar. Não praticar jogos de azar. Terceiro, não usar nenhum tipo de drogas, lícitas ou ilícitas. E quarto, que é a questão aí do... Antes de entrar nessa questão, meu mestre espiritual, Govinda Maharaj, ele costumava... não é que ele criou, mas ele deu para seus discípulos um quinto princípio para todos seguirem para sempre, que é a boa utilização do ouro, quer dizer, a boa utilização do Lakshmi, do dinheiro, né? Fazer a utilização do dinheiro da seguinte forma: usar o resultado do seu trabalho, parte dele, para suprir as suas necessidades básicas, e outra parte você colaborar com esse movimento para a consciência de Krishna, de alguma forma, né? Esse era o quinto princípio. O quarto princípio, é aí onde eu conversei com meu amigo, é não praticar sexo ilícito. Agora vem a questão: o que é sexo ilícito? É aí que as pessoas talvez estejam divagando e criando divergências. Sexo ilícito é aquele praticado para o gozo dos sentidos e fora do matrimônio, fora do casamento, né? Apenas para para o seu prazer, para a sua luxúria, né? E no casamento, o casamento justamente existe a figura do casamento para regular essa atividade. Evidentemente que o ideal é a prática do sexo apenas para procriação, como até fazem todos os animais, né? Como o ser humano ele tem os sentidos mais aguçados, ele também sente mais prazeres com os seus sentidos. E à medida que esse anatta vai crescendo, ele vai desfrutando o sentido, e inclui aí o sexo. O ideal de um casal é fazer uma prática regulada, né? Enquanto esse anatta estiver, e à medida que desaparecer, esse anatta vai desaparecer com essa atividade, para de fazer sexo, né? Se você já tem filhos, já fez toda a sua atividade, vida familiar, você tem que parar a prática. Agora, o fato de você não parar, ou de estar casado, também não significa que você está condenado. Não, você apenas tem um anatta que você não venceu. Como tem muitos anartas, há muitos anartas que estão ainda anartas grosseiros, anartas menos grosseiros, anartas sutis, anartas mais sutis e anartas extremamente sutis que a gente nem percebe que estão aí a nos impedir que a nossa vida espiritual deslanche em direção à prema, que é o nosso objetivo. E a questão da homossexualidade é exatamente a mesma da heterossexualidade, né? Isso não passa de um anarta. Atividade sexual, seja com pessoa do mesmo sexo, homo significa com igual, hetero significa com diferente, né? Sei que vocês estão pensando que todo mundo fala hétero, né? Mas depois eu vou conversar sobre o hétero. É uma brasileiradinha aí que foi feita através dos programas de humorismo brasileiro que começaram a falar assim, né? Mas isso não tem importância. É hetero. Hetero significa diferente e homo significa igual. Por exemplo, se uma pessoa é ortodoxa, se ela quer ser ortodoxa, é uma pessoa que faz as coisas sempre dentro de um padrão, não sai do padrão.
Se ela quer modificar tudo, ela é heterodoxa, né? Então hetero significa que você que é diferente. Por isso que eu estou falando de hetero, né? Vamos examinar um pouquinho mais à luz dos Shastras essa questão aí, porque essa questão da luxúria, porque o sexo é o apogeu, o ápice da luxúria. A luxúria está em toda parte, está em ter atividades filosóficas, em ser um filósofo, em ser um líder religioso, em criar uma religião, em criar uma filosofia. Tudo isso aí é luxúria, né? Ser um líder humanitário, ser um líder da cidade, ser reconhecido, isso tudo aí é luxúria. Só que a luxúria vem através do sentido, mas o apogeu da luxúria é cama, é atividade sexual. Então é um grande anarta, não passa de um grande anarta. Nós não precisamos, ao contrário que diz os tolos cientistas por aí, de sexo. O homem não pode ficar sem fazer sexo. Isso é uma tolice, né? Só isso que eu tenho a dizer. Vamos olhar aqui, deixa eu colocar aqui não é esse aqui, ó. Esse é o verso 62 do capítulo 2 Srimad Bhagavad Gita. Dayato Vishayam Punsha Sangasteshu Pajayate Sanga Sanjayate Kamaha Kamakrodo Bijayate. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego pelos objetos do sentido. Enquanto ela contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria. E da luxúria surge a ira. A luxúria leva à ira, ao ódio, à raiva, às disputas, às guerras, às lutas. Sempre tem sexo por trás de todas essas coisas, né? Então é muito interessante esse verso e os seguintes que eu vou também aqui eu vou aqui ler e comentando alguns pontos dos versos seguintes, ou até um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo 2 do Bhagavad Gita. Lá no verso 59 diz assim: a alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos. A alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos, embora o gosto pelos objetos sentidos permaneça. Porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela fixa em consciência. Quer dizer, as coisas inferiores desaparecem quando as coisas superiores vêm. Quando nós começamos a fazer a nossa prática espiritual, seguir os 4 princípios regulativos, né? Quando você começa a cantar o mantra e começa paulatinamente a purificar a sua vida, né? Você restringe o prazer sentido. O gosto do objeto dos sentidos, ele permanece ainda. Está ali, ele é um anarta. Porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, a pessoa fixa-se em consciência. No verso 60 diz assim: os sentidos são tão fortes e impetuosos, Arjuna, que arrebatam a força até mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça em controlá-los. Quer dizer, controlar o sentido de forma artificial pela força não é possível. É só através da Bhakti Yoga, da pura Bhakti Yoga, da consciência de Krishna, sob a guia de um
de um mestre espiritual fidedigno que a pessoa pode vencer esse ímpeto, esse ímpeto impetuoso e forte pelo objeto do sentido. No verso 61, que é o anterior a esse, aquele que restringe seus sentidos, mantendo-os sob controle, sob completo controle, e fixa sua consciência em mim, em Krishna, tá? É conhecido como uma pessoa de inteligência estável, né? E o verso 62 é esse que nós colocamos aqui completo para todos. Enquanto contempla objetos sentidos, a pessoa desenvolve apego por esses objetos sentidos, e de tal apego desenvolve a luxúria, e da luxúria vai chegar até a ira. E no verso 63 diz: da ira surge a completa ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Perdemos a memória, esquecemos quem nós somos, esquecemos a nossa posição como servos eternos de Krishna. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo aqui no poço material. Ficamos aqui nesse que eu chamei de, num trabalho anterior que eu fiz lá para o YouTube, do lamaçal, né, desse plano material. O verso 64, aquele que é livre de todo apego e aversão é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios regulativos da liberdade, pode obter misericórdia e compreensão. Então, esses 4 princípios regulativos, eles são exatamente para que possamos aos poucos vencer todos os anartas, e isso inclui a luxúria. Para alguém assim satisfeito, diz no verso 65, na consciência de Krishna, as 3 classes de misérias da existência material deixam de existir. Nesta consciência jubilosa, a inteligência logo se torna resoluta. Quem não está vinculado ao Supremo em consciência de Krishna não pode ter inteligência transcendental, nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. Deixa eu colocar aqui de novo a minha imagem e voltar ao tema da pergunta da pessoa. Ela perguntou se ela não pode praticar a consciência de Krishna pelo fato dela ser homossexual, de ter atração por pessoa do mesmo sexo. E serve para homossexual os diversos nomes ou coisas ou fatos que acontecem daí, lésbicas. Não importa. Isso não muda nada. A consciência de Krishna é para todos. Srimad Mahaprabhu, quando descendeu, ele pegou os mais baixos da sociedade, aquele que a sociedade apontava dele e dizia: esse não presta, isso aí que ele faz é pecado, isso que ele faz é inferior, isso que ele faz não é aceito pela nossa sociedade. Era justamente essas pessoas que Mahaprabhu acolhia e abraçava. E a consciência de Krishna abraça e acolhe todos. Ninguém precisa qualificação especial para ser devoto. Ele tem que ser sincero. Ele tem que ter desejo de alcançar um padrão de consciência espiritual elevado e de querer servir ao Supremo Absoluto, porque nós somos servos eternos de Krishna, né? Nós somos Nitya Krishna Dasa, servos eternos da Suprema Personalidade de Deus. E à medida que nós vamos cantando o nosso mantra, e à medida que nós vamos fazendo as nossas práticas espirituais, e seguindo os 4 princípios regulativos, bati sem querer no microfone, espero que não tenha dado um barulho muito forte.
com toda a certeza, nós vamos nos livrar de qualquer anarta, seja ele grosseiro, seja ele sutil, seja ele visível, seja ele pouco visível, até mesmo para a gente. Eles podem sim ser apagados. Nós chamamos-se Anarta Nivriti. É um dos passos da consciência de Krishna. Quando estamos em consciência de Krishna, nós não temos interessados em atividades sexuais grosseiras, sejam elas heterossexuais, sejam elas homossexuais, isso não importa. E quando você atinge uma plataforma elevada, por isso que há algumas controvérsias por aí. Se você ir no Google e se você ir no YouTube e colocar lá Bogus Guru, Bogus significa aquele que está em atividade materialista grosseira. Você vai encontrar muitos que caíram e um número enorme dos que são apontados como homossexuais. Mas tem ali no meio muitos que são apontados como heterossexuais. Talvez essa sociedade, que é muito homofóbica, né, sejam mais incisivas com aqueles que são homossexuais. Para um mestre espiritual, para você atingir a posição de mestre espiritual, ou de um sadhu, ou de um sannyasi, você não pode se envolver com atividade de homossexualidade nem de heterossexualidade. Você não pode sentir esses prazeres. Então você tem que continuar a trabalhar a sua atividade espiritual em outro padrão. Você não pode iniciar pessoas e ter interesse em sexo e praticar atividades sexuais. Né? Isso sim não é possível. Né? Infelizmente, na nossa atividade, como em todas as atividades, muitas pessoas praticaram. Então, acontece que ficou essa divulgação. Aparentemente, parece que há uma tendência de apontar os dedos para os homossexuais ao invés dos heterossexuais. A propósito, vamos ao dicionário. Hétero, aquele proparoxítono que a gente ouve por aí. Adjetivo de dois gêneros e substantivo de dois gêneros. Regionalismo brasileiro. Uso informal. O correto está aqui embaixo. Eu vou botar o mouse ali, ó. Heterossexual. Hetero, não hétero. Fonte, dicionário eletrônico Ruais da língua portuguesa, versão 3.0, que é o dicionário que eu uso. Né? Então, para não pensar que eu estou falando um português errado. Tá bom? Então era isso. Eu espero que todos tenham gostado e não esqueçam de... Eu vou colocar esse vídeo também lá no YouTube mais tarde. E não esqueçam, por favor, de colocar, de me ajudar nesse levantamento, o melhor horário para que todos possam assistir. É esse que eu fiz, das 19 horas? Seria das 19h30? Seria das 20 horas? 21? 20h30? Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Radha, Hare Krishna, Hare Bol, Gaura Premanande.